Olá pessoal, sejam bem-vindos. Dando continuidade nas aulas sobre calor, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a transmissão de calor. Bom, naquela primeira aula sobre calor, nós falamos que o calor é uma energia em movimento e ela sempre sai, né, de um objeto com uma maior temperatura para um de menor temperatura, tá? Só que como acontece essa movimentação? Essa movimentação, ela pode acontecer de três formas diferentes. Esse é o conteúdo dessa aula. Bom, o primeiro método seria através do processo de condução térmica, que é através do contato com um condutor. Primeiro, como que funciona o processo de condução térmica? Imagine que vocês estão no intervalo e tem vários alunos correndo e você está parado. De repente, se algum aluno, encostar em você, o que vai acontecer com você? Provavelmente seu corpo vai entrar em movimento, você vai começar a se movimentar e aquele corpo que estava em movimento, correndo, ele vai diminuir a velocidade dele. Ou seja, a energia acabou passando daquele corpo mais energético para o seu, tá? É basicamente assim que funciona a condução térmica, a transferência de energia térmica entre as moléculas vizinhas. Bom, e aqui eu coloquei alguns exemplos. Aquela primeira, a chaleira que está no fogo, como que ela esquenta? A chaleira esquenta, Pode ver que a parte de baixo dela está encostando realmente com o fogo, Então, ali na parte de baixo está acontecendo a condução térmica. Um outro exemplo também seria o próprio corpo humano, Em algumas situações, as pessoas aproveitam a temperatura do corpo humano para aquecer, entrando em contato com uma outra pessoa. Bom, o próximo processo de transmissão de calor seria o da convecção. O que seria a convecção? A convecção seria o movimento de massas fluidas trocando de posição. Primeiro, o que seriam essas massas fluidas, O que seria um fluido? Um fluido ele pode estar tanto no estado líquido quanto no estado gasoso, tá? Então a convecção funciona com líquidos e gases. Bom, primeiro vamos entender como é que funciona a convecção, A convecção acontece por causa de uma variação de densidade. Vocês já viram lá em dilatação térmica que quando qualquer objeto, ele aumenta a temperatura, ele se expande, Então pensem assim, o mesmo objeto, se ele acaba se expandindo, ele ocupa um maior volume com a mesma massa. Então, ele ocupando um maior volume com a mesma massa, a densidade dele vai diminuir, E a densidade é aquela regrinha, A densidade maior vai ficar no fundo, O material mais denso. E o material menos denso, com uma densidade menor, ele sobe, tá? Então, na convecção térmica acontece isso, basicamente, tá bom? Então, quando você aquece algum material, aquela parte que aumentou a temperatura, ele sobe. Vamos lá dar uma olhada nesses exemplos? Aqui eu tenho o primeiro exemplo, que é uma chaleira no fogo. Aí você fala, nossa, mas professor, já foi essa imagem. Eu gosto de colocar essa imagem nos dois exemplos. Por quê? Porque acontece os dois exemplos, Naquela primeira imagem, vocês viram que a parte de baixo da chaleira, ela esquenta por condução, porque ela realmente encosta no fogo. Só que agora, se você for imaginar, a parte da água que está lá dentro, ela não encosta diretamente no fogo. Bom, então a água que está dentro da chaleira, ela não encosta no fogo. O que acontece? A parte de baixo da chaleira esquenta por condução. E a parte de baixo da água esquenta por condução com a chaleira. Só que a parte de baixo vai acontecer aquele processo que eu falei. Ele vai esquentar e ele vai subir. Então ele vai acabando trocando, de posição, A parte mais quente sobe e desce a parte
mais fria, né? Com o passar do tempo, acaba esquentando toda a água que está dentro da chaleira, mas toda a água lá dentro é aquecida pelo processo de convecção térmica, tá bom? Bom, a outra imagem que eu coloquei aqui demonstra o contrário também, né? Porque geralmente o ar-condicionado, né, ele tem que ficar, né, em lugares altos. Porque da mesma forma que eu falei por convecção, né, que a parte mais quente sobe, a parte mais fria também desce, né? Então acontece também o contrário, tá? É um processo de convecção também, né? O ar frio ele vai descer, né? Aí com o passar do tempo ele vai esquentando e vai subindo. Tá bom? Esses foram exemplos do processo de convecção térmica. Bom, agora vamos falar sobre o último processo de transmissão de calor, que seria a irradiação. Bom, a irradiação é o único processo onde não há contato e ela acontece sem o meio material. E como que ela funciona? Ela se propaga por ondas eletromagnéticas. Tá, vamos entender um pouquinho mais sobre a irradiação. Como que a gente consegue esquentar o material sem entrar em contato com ele, né? Isso acontece por causa das ondas eletromagnéticas, mais especificamente por um processo chamado ressonância. Mais para frente vocês vão ver mais sobre ondas eletromagnéticas e vocês vão entender mais a fundo esse processo. Aqui eu tenho alguns exemplos de radiação térmica. Acho que a mais conhecida, né, é o Sol. Nós não encostamos no Sol. E também nós não estamos em cima do Sol, né? Então como que ele esquenta a gente, né? Ele esquenta a gente por causa dessa irradiação, tá bom? Aqui eu coloquei um outro exemplo que eu gosto bastante também, que é o da vela. O da vela, ele pode ser utilizado em qualquer um dos três processos. Se você colocar o dedo na chama da vela, você vai receber calor por contato. Se você colocar sua mão em cima da chama da vela, sem encostar nela, você vai perceber que sua mão vai começar a esquentar. Por quê? Porque ela esquenta, né, o ar e aquele ar quente começa a subir para sua mão. Mas se você segurar a vela do jeito que está mostrando essa figura, com a sua mão ao lado da chama, sua mão também vai esquentar, né? Mas aí ela vai esquentar por causa da irradiação, tá bom? Bom, esses foram os três processos de transmissão de calor. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só vocês falarem nas aulas síncronas ou mandar alguma mensagem. Obrigado e até a próxima.